Vamos abrir a palavra do Senhor para ler o texto da pregação dessa manhã, em Mateus capítulo 22. Vamos ler do versículo 37 ao 40. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dia do Senhor 34. Só vou ler a pergunta 94. Dia do Senhor 34 e pergunta 94. Que exige o Senhor no primeiro mandamento? Que por amor à minha salvação devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou a outras criaturas. E que devo reconhecer corretamente ao único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda a humildade e paciência, só dele esperar todo o bem, e que devo amar, temer e honrar com todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar a todas as criaturas a fazer qualquer coisa, mínima que seja, contra a sua vontade. Amados irmãos, nós já estamos na parte do catecismo, a terceira parte, que fala sobre a nossa gratidão. E nesse assunto da gratidão, vamos entrar agora justamente na lei do Senhor, os 10 mandamentos. Nós lemos os 10 mandamentos eles são o resumo, nesse sentido, de toda a lei de Deus. E esse mandamento que o Senhor Jesus ele dá aqui, ele cita, que era conhecido dos judeus, é o resumo dos 10 mandamentos, que resume toda a lei de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles apontam para a santidade de Deus, para o seu caráter santo, incomparável, demonstra realmente quem ele é. É assim que ele se revela ao seu povo, e ele resume nessas 10 falas, nessas 10 palavras, para que o povo viva baseado, nesse sentido, no caráter moral santo de Deus. Deus é a base da nossa moral, é a base da moral do mundo, da existência. Então o Senhor convoca o seu povo, a diferente dos outros povos, que também estão obrigados a obedecer os mandamentos. Mas ele convoca o seu povo, ele chama o seu povo e ele fala essas palavras diretamente ao seu povo, resumindo então aquilo que é viver e fazer a vontade de Deus. E assim o Senhor nos ensina. E por que o catecismo ele trata da lei, ele vai para os 10 mandamentos para falar sobre gratidão? Para resumir isso de maneira mais rápida para os irmãos, é porque a lei, os 10 mandamentos, eles não foram dados ao povo para que o povo pudesse, por meio deles, se justificar. A lei nunca teve o objetivo de salvar ninguém pela sua obediência. O propósito da lei está muito claro revelado na palavra. Nós podemos ler isso, por exemplo, em Gálatas 3. Paulo ele expõe isso de maneira muito clara. E ele demonstra que a lei foi dada, na verdade, como um condutor a Cristo. Porque a lei, demonstrando quem o ser humano é, demonstrando para o povo escolhido de Deus a verdade sobre a nossa própria natureza, a intensidade do nosso pecado e como nós estamos condenados nesse sentido em nossa própria natureza, essa mesma lei que se mostra impossível de ser cumprida pelo ser humano, nos conduz a um único que pode cumpri-la, que é Jesus Cristo. Essa lei é que conduz o povo de Deus, como conduziu na Antiga Aliança, não é? A igreja da Antiga Aliança a crer no Messias, não é? A crer naquele que seria enviado, como Abraão creu nas promessas de Deus. E então, no Novo Testamento, esse objetivo de que a lei ela nos leve a Cristo e perceba que nós não conseguimos obedecê-la, mas se Cristo obedece por nós, então confiamos na promessa de Deus sobre o seu Filho amado que paga os nossos pecados. Vamos olhar para a lei agora não com aquela ótica de tentar obedecê-las para ser justificados, mas agora em gratidão. Então, desde a Antiga Aliança, como também agora na Nova, não é? Nós somos chamados a olhar para os 10 mandamentos como a forma que Deus deu para a sua igreja de demonstrarmos gratidão a Ele. É isso que os mandamentos têm como objetivo na vida da igreja, irmãos. E é por isso que é tão importante a lei para nós. É tão triste ver vários irmãos em Cristo, pessoas que confiam no Senhor, ainda terem dificuldades com os mandamentos, ou enxergá-los como uma maneira nesse sentido de tentarem fazer o melhor. E às vezes a gente percebe que muitas pessoas nessa busca se revelam como não irmãos, porque não confiam em Jesus Cristo. Outros olham para a lei com desprezo, como se fosse algo que passou.
E então nós podemos nos perguntar como alguém pode demonstrar gratidão a Deus senão pela obediência? Como alguém pode demonstrar fé em Deus senão pela obediência? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não obedeço os mandamentos? É por isso que Jesus responde isso aos seus opositores nesse sentido, aos fariseus, aos que perseguiam a ele. Qual é o grande mandamento? E então ele resume os 10 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E isso que resume toda a lei. Então hoje nós vamos começar a falar, essa é a primeira parte, né, desses sermões catequéticos que vão falar especificamente sobre a lei, sobre o que significa amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos desenvolver a partir disso, em cada mandamento, expressar essa realidade. E então vamos aprender que amar a Deus sobre todas as coisas significa crer de todo o nosso coração e confiar apenas nele, pois ele é único. O que nós lemos nos 10 mandamentos expressa de maneira clara. Eu vou ler os textos do catecismo quando eu terminar essa pequena parte do sermão. E então vamos para o texto do catecismo. Aqui vamos refletir sobre essa realidade de que amar a Deus sobre todas as coisas significa crer nele de todo o coração, mas o crer aqui não é simplesmente dizer que crê, mas é confiar nele plenamente. E a nossa confiança nele é expressa nesse sentido por aquilo que nós confessamos e por aquilo que nós fazemos também. As nossas atitudes, muitas vezes, as nossas falas demonstram que não confiamos em Deus. Ou seja, a raiz disso é a incredulidade. Aquele que não pode confiar em Deus é porque é incrédulo, mesmo falando em Deus, mesmo tendo 90% de afirmações verdadeiras sobre Deus. Se nós não confiamos em Deus é por causa da incredulidade. Se nós não amamos a Deus é por causa da incredulidade. Tudo tem a ver com isso, não é? Então, o assunto principal, quando nós observamos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, refere-se a Deus estar dizendo ao seu povo: confiem somente em mim. Ele não está afirmando que existem outros deuses. O que ele está dizendo é que existem falsos deuses. E que, mesmo sendo falsos, têm influência naqueles que os buscam. E nós podemos saber disso aí de maneira muito clara. Por que as religiões permanecem vivas ainda? Nós sabemos que é enganação. Toda religião fora do cristianismo é uma enganação. É uma enganação pura. Mas ainda assim elas permanecem vivas, as pessoas continuam acreditando e confiando naquilo, e até demonstram provas, não é? Razão pelo qual elas seguem suas religiões. Deus não está dizendo que outros deuses existem, ele é o único Deus, mas ele está dizendo: não sejam como eles, que confiam naquilo que é enganação, que confiam naquilo que a própria mente deles cria. Confiem somente em mim, eu sou o único Deus. E isso realmente demonstra que essa questão da confiança ela é muito importante para o povo de Deus. E nós somos provados assim. A idolatria, então, irmãos, consiste no fato de pessoas confiarem em si mesmas. Veja, essa primeira tábua da lei sobre amar a Deus, não é? Esses 4 primeiros mandamentos sobre amar a Deus, eles combatem diretamente, não é, a nossa idolatria. Porque eles nos ensinam que há um só Deus e nos ensinam que nós devemos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa esperança nesse único Deus. Qualquer tentativa ou qualquer possibilidade que o mundo crie, que as religiões criem, são falsas. Não vão honrar a Deus e vai deixar o homem em enganação. Então a idolatria consiste no fato disso, das pessoas confiarem em si mesmas, confiarem em pessoas que já morreram, como heróis da fé, como pessoas do passado, que fizeram muito pelo Evangelho, nesse sentido, vivendo uma vida de fidelidade a Deus e morrendo por isso, mas que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui e não são mediadores nossos. Confiar nisso também demonstra que nós não confiamos unicamente em Deus, não é? Em falsos deuses e colocando nesse sentido, irmãos, qualquer outra coisa. Lembre, os falsos deuses, qualquer tipo de conceito religioso fora da palavra de Deus, nós mesmos, a filosofia, a ciência, tudo que você imaginar, colocar isso no lugar de Deus. A idolatria é uma substituição. Mas a idolatria, ela não é apenas substituição. Não é apenas você tirar Deus do seu lugar e colocar outra coisa lá. A idolatria também consiste em colocar algo do lado de Deus. Não é apenas substituir. Não é apenas, nesse sentido, deixar Deus de lado e adorar outra coisa.
mas é também colocar qualquer outra coisa do lado de Deus. É dizer bem assim, eu creio no único Deus. Eu creio no único Deus. Eu sei que há um Deus só, mas, não é? Eu preciso colocar alguma coisa do lado dele, algo que me auxilie, que não seja ele. Eu preciso criar os meus próprios mediadores. Eu preciso de auxílio de alguém que fez uma grande obra. Eu preciso de auxílio daquilo que o próprio ser humano desenvolve, algo que esteja do lado de Deus. Esse foi o pecado que Arão, junto com a comunidade de Israel, cometeu quando Moisés estava no monte, ali, falando com Deus, recebendo os seus mandamentos. Eles começaram a adorar, nesse sentido, um outro Deus. E eles não abandonaram o Deus de Israel nesse sentido. Eles não disseram, Deus, o Deus de Israel não é o Deus verdadeiro. Não. Mas eles quiseram algo para ver. Eles não puderam confiar no Deus que eles não viam. Então, construir um bezerro de ouro é colocar um auxílio à adoração, é colocar um auxílio, nesse sentido, a essa confiança. E isso é idolatria do mesmo jeito. Esse primeiro mandamento demonstra uma coisa muito importante para nós. Ou nós confiamos unicamente no Senhor, ou nós não confiamos nele. Por mais que nós venhamos deixar, como eu falei, 90% do cristianismo ativo, ainda assim, se nós colocamos qualquer outra coisa, nós não confiamos em Deus. É isso que nós aprendemos, por exemplo, no Dia do Senhor 11, perguntas e resposta 30, no Catecismo de Heidelberg, quando o Catecismo pergunta aqueles que confiam, que depositam a sua esperança, né, ou bem-estar nesse sentido, em santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa, também creem no único Salvador Jesus Cristo? E a resposta do Catecismo é não. Porque essa é a resposta bíblica. Ou Cristo é um Salvador incompleto, ou aqueles que se achegam a Ele têm que encontrar tudo nele. Ou Ele é completo, ou Ele não é. Percebe? Isso nos ensina isso. Essa realidade em que Deus ele exige algo exclusivo do seu povo, e é essa confiança total em Deus. Total. A idolatria, então, é não confiar em Deus. É dizer assim, eu quero Deus, mas eu quero mais alguma coisa. Só Deus não basta para mim. Isso é idolatria. Simplesmente idolatria. Amar a Deus de todo o nosso coração também significa que só existe uma religião verdadeira. E é isso que Deus está dizendo para o seu povo. Lembre do contexto. Eles estavam durante 430 anos no Egito. E ali, mesmo separados por José na cidade de Gósen, lá no Egito, não é? Ainda assim eles se contaminaram com a idolatria egípcia. Porque afinal de contas são 400 anos. 400 anos, eles como pessoas normais, de repente um faraó sobe ao trono que não conhece José, que não tem ligação nenhuma com José, e de repente escraviza o povo, submete o povo ao sofrimento, e o que o povo vê então a partir disso aí, durante 400 longos anos, é apenas idolatria, idolatria, idolatria. O tempo todo, em cada expressão do Egito, não é? E eles acabam aprendendo, muitas vezes, a confiar em uma outra religião. Por isso, quando Deus dá os mandamentos, primeiro ele separa o povo. Ele não dá os 10 mandamentos, ele não dá a sua lei lá no Egito. Ele quer deixar claro que a lei dele está separada de tudo aquilo que o ser humano produz com o seu próprio coração, com a sua imaginação. Então ele separa o seu povo, liberta o seu povo, e então no deserto é onde essa purificação, essa libertação, ela realmente acontece. E ali, quando ele separa o seu povo, quando ele chama a sua igreja, veja o significado de igreja aqui, né? Chamados para fora. Quando ele chama a sua igreja, separando ela da idolatria do Egito, é que ele dá os seus mandamentos e diz, não sejam como eles. Não façam o que eles faziam. Rejeitem todo o conceito de culto, todo o conceito de divindade que vocês aprenderam no Egito. Eu sou o único Deus, então não tem outros deuses diante de mim, porque tudo aquilo é falso. E ele não só está dizendo isso de maneira vazia, ele está dizendo porque ele provou isso. Ele, quando derramou as suas 10 pragas no Egito, foi para provar para o seu próprio povo que há um só Deus. Veja, eles não adoram esses deuses que eles inventaram. Vou provar, pelo meu poder, que esses deuses não são nada. Que aquilo que os egípcios reivindicavam para os seus próprios deuses, nesse sentido, o Senhor estava provando que Ele tem um domínio de todas as coisas. Que Ele é o único Deus. Foi um verdadeiro desafio a Faraó e a falsa religião. O primeiro mandamento nos ensina, então, irmãos, que há uma só religião verdadeira. Não existem várias religiões
no mundo que sejam válidas, que sejam verdadeiras, que agradem a Deus. E a religião verdadeira é aquela que nos ensina a confiar nesse único Deus verdadeiro, não é? Essa é a religião verdadeira. E isso, independente, não é se fora ou dentro do cristianismo. Hoje, ser um cristão ou fazer parte de uma comunidade cristã não significa que você está praticando uma religião verdadeira. Religião é o nosso conceito de divindade e não simplesmente uma denominação que nós fazemos parte. E não o nome, nesse sentido, de uma religião histórica, por exemplo, o cristianismo, ou o judaísmo, ou o budismo, ou o islamismo, não. Religião é o nosso conceito de divindade. O que nós sabemos não é sobre a realidade nossa, como seres humanos, e do Deus que nos criou e nos salvou. A religião verdadeira que Deus exige nesse primeiro mandamento: não tem outros deuses diante de mim, diz respeito a que nós só podemos confiar nele. Qualquer religião que nos ensina a confiar em nós mesmos, em santos, em mediadores humanos, que nós mesmos levantamos, é uma religião falsa. É por isso que esse assunto sobre adoração a Deus, crer em Deus, está ligado com a nossa salvação. A salvação tem a ver com isso, não é? Em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, enviado por Ele, como o próprio Jesus fala em João 17:3. Confiar em qualquer outra coisa é a demonstração de uma religião falsa. E nisso nós podemos englobar, não é, toda essa realidade que o mundo ele vive hoje. O mundo procura criar mediadores, sejam santos da Igreja Romana, sejam pastores e apóstolos e bispos e patriarcas na Igreja Evangélica, seja os heróis que se tornaram em deuses, não é, das lendas hindus, do budismo, do Islã, de tudo aquilo que as religiões do mundo antigas fazem, praticam, ensinam. Tudo isso é uma afronta a Deus porque não é uma religião verdadeira. E quando você olha para o cristianismo, não é, até mesmo no cristianismo, há a expressão de uma religião falsa. Quando pessoas ensinam, quando comunidades ensinam e legitimam que você pode encontrar salvação, que você pode encontrar bem-estar e você pode confiar em mediadores que você mesmo cria. Em mediadores que você mesmo cria com o seu próprio coração. Se você confia nas suas obras, ou mesmo se você se achega à igreja e você olha para os mandamentos não como a sua gratidão a Deus pelo que Ele te deu de graça, mas você confia que na obediência dos mandamentos Deus estará mais satisfeito com você nesse sentido, Ele ficará melhor com você, não é? Se é isso a causa, nesse sentido, da sua salvação, da sua justiça e da sua paz, você é um idólatra. Você não confia em Deus. A confiança em Deus que Ele exige é exclusiva. E isso é tão exclusivo que nosso desejo, não é, de ter um mediador é muito grande. Faz parte da religião natural. Ter um mediador. Por isso você criar deuses. Mas Deus demonstra de maneira muito clara que a confiança nele é tão exclusiva, que Ele mesmo é quem envia o mediador. Ele não aceita mediadores humanos. Mediadores que o próprio ser humano levante. Mediadores que sejam os nossos heróis. Então, mesmo aqueles que são mais piedosos em toda a história da igreja, os santos do Antigo Testamento como do Novo, como também aqueles que deram a sua vida pela igreja cristã na história moderna. Nenhum deles pode fazer nada por nós. Nenhum deles pode ser os nossos mediadores. Jesus Cristo é o único mediador, porque Ele é o próprio Deus. Como nós aprendemos em 1 Timóteo 2:5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Ele é o homem, Deus, mediador. E somente nisso. Quando nós confiamos em Jesus Cristo com exclusividade, estamos confiando em Deus. E não em mediadores que nós criamos. Veja aonde leva, muitas vezes, irmãos, o pensamento moderno. Nós aprendemos na palavra do Senhor, por exemplo, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Percebe? Esse texto nos demonstra a exclusividade daquilo que Deus exige nos seus mandamentos. Ele está deixando claro, não existe, nesse sentido, não existem várias expressões verdadeiras de religião. Não existe. Ele está deixando de maneira muito clara, dizendo que há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há uma só esperança e essa esperança está na promessa de Deus. Desde Adão até o último crente nesse mundo, todos esperam uma só coisa: o Senhor Jesus Cristo. Não é? Há um só Senhor, uma só fé. Então não existem fora do cristianismo, não existe então nada que seja válido como fé. Não, só existe uma fé. O que está fora da igreja não é fé. São crendices humanas. Percebe? E digo, ainda dentro do cristianismo, se não há esse entendimento, não é, de confiar no único Deus verdadeiro, ainda dentro do cristianismo, não é fé. São crendices humanas. Não é? São fruto da imaginação humana, daquilo que o ser humano deseja. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a exclusividade, não é, que demonstra a única fé verdadeira, a única igreja verdadeira e o único Deus verdadeiro. Fora disso, não há salvação. Fora disso, não há religião verdadeira. Então, o primeiro mandamento, quando nos afirma não tem outros deuses diante de mim, está nos ensinando que há uma só religião verdadeira. Há uma religião verdadeira no mundo. E a religião do povo de Deus. A religião que ensina, não é, que nós podemos confiar somente nesse Deus verdadeiro que se revelou por meio da sua palavra. Essa é a única religião verdadeira. Nós aprendemos também, irmãos, que confiar em outros deuses, em si mesmos ou em qualquer outra coisa, sempre leva os homens a se afastarem de Deus e a se afundarem na prática do pecado. Veja, o que Deus diz ao seu povo: separa o seu povo do Egito, dos pagãos, dos gentios. A vida deles é idolatria e a expressão dessa idolatria é se afundar cada vez mais na prática do pecado. O Deus deles é o estômago. Eles são pessoas que buscam o tempo todo a sua satisfação pessoal, a sua realização pessoal, porque eles não podem confiar em Deus e encontrar prazer e paz em Deus. Então eles tudo fazem para si mesmos. Isso é tão importante que a idolatria revela que o homem é o seu próprio Deus. Mesmo quando você vê alguém se dobrando diante de uma imagem e fazendo petições a essa imagem, ainda assim, a sua confiança maior não está naquela coisa. Não está naquela imagem feita por mãos humanas. Ela está expressando confiança naquilo porque foi ela quem fez. Percebe? No que o ser humano confia acima de todas as coisas? Nele mesmo. Você percebe que faz parte daquilo que é o nosso pecado, ateísmo também? Porque o ateísmo consiste nisso. Não há Deus, nós podemos confiar só naquilo que é material, ou seja, em nós mesmos. Nós determinamos todas as coisas, nós somos a medida de todas as coisas. A religião, por mais que se maqueie, demonstra a mesma realidade. Quando alguém se dobra diante de uma imagem, quando o mundo permanece nas falsas religiões, o mundo tem demonstrado que confia em si mesmo. Por quê? Porque essas religiões foram eles quem criaram. Eles estão dizendo bem assim: nós não queremos a religião de Deus, nós não queremos a religião que Deus nos revelou, nós queremos a nossa própria religião. Nós não queremos o Deus verdadeiro, nós queremos os nossos próprios deuses. Nós criaremos nossos deuses. E aí quando você olha no panteão, não é, da história de deuses, esse mundaréu de deuses que a mitologia grega, que os romanos, que os povos antigos tinham nas suas religiões milenares e que alguns permanecem vivos até hoje nesse sentido, na cultura do povo, não é? Nós podemos perceber de maneira muito clara que cada um dos deuses que eles inventaram são expressões do seu próprio pecado. Um exemplo claro, naquela região da Mesopotâmia onde o mundo começou a se desenvolver, principalmente religiosamente falando. Deus diz: não adulterarás. Só estou citando isso aí. Ou seja, Deus abomina toda promiscuidade sexual. Não importa se ela é homossexual ou hétero. Promiscuidade sexual é abominável ao Senhor.
O que é que os homens fazem que não aceitam a verdadeira religião? Eles criam um Deus da fertilidade. Eles criam um Deus, não é, que demonstra que a promiscuidade sexual é algo bom. E eles chegam a cultuar esse Deus com promiscuidade sexual, com prostituição. Percebe? Eles criaram um Deus que justificasse os seus pecados. Justificasse, tornados justos, não a eles, mas os seus pecados. Então isso para eles não é pecado, nesse sentido. No fim, isso demonstra que eles têm a si mesmo como deuses. E isso não muda nada, se você é um cristão ou se você é um pagão declarado. Se você dobra de frente de uma imagem ou se você confia em si mesmo. No fim, essa confiança, que não está em Deus, que está dividida, é uma confiança em você mesmo, porque você é o seu próprio Deus. Veja onde chega, não é, aquilo que Deus nos ensina em seus mandamentos. O primeiro mandamento demonstra isso. E quando nós não confiamos nisso, é porque de fato nós não confiamos em Deus. O ser humano, ele é reduzido nessa situação ao nível da idiotice, irmãos. Sim, o ser humano é humilhado. Imagina o que é o ser, coroa da criação, o último a ser criado. A partir dele, Deus entra na sua providência, no seu descanso. Criado à imagem de Deus, agora, com toda a estupidez possível ao ser humano, não é? Ele se dobra a coisas inúteis, a coisas vãs, a coisas que ele cria na sua própria mente e rejeita o único Deus verdadeiro. Nós podemos ver esse contexto da idiotice em Romanos 1. Quando a partir do versículo 18, Deus manifesta a sua ira porque as pessoas estão atribuindo a glória que é devida somente a Deus, a pau e a pedra, a ouro e a prata, a si mesmos. Paulo, nesse sentido, com aquelas palavras, inspirado por Deus, ele humilha nesse sentido o ser humano e usando como exemplo os gregos, os romanos, pessoas que no mundo antigo e até hoje são tidas como, na verdade, inteligentíssimas. Os primeiros a questionarem, não é, a existência de maneira racional e lógica. Os maiores filósofos naquela cultura. Grandes cidades, grande império, grande poder ali humano. E apesar de tudo isso, de se julgarem sábios, ele vai dizer em Romanos 1 que eles se fizeram loucos. Se fizeram nulos em seus próprios pensamentos. Por quê? Porque eles não honraram a Deus. Eles não honraram o Criador, honraram a criatura. Honraram a si mesmos. E foram reduzidos ao nível da idiotice. Sim, irmãos, por mais que pareça ofensivo, é tolo. É muito tolo. Alguém pegar qualquer coisa, alguém pegar a foto de alguém, alguém pegar uma figura do passado, alguém do passado, não importa quem, e então dizer, essa pessoa é meu mediador diante de Deus. Vou fazer uma imagem dela, vou me prostrar a ela e vou adorá-la, vou buscá-la, vou pedir que ela interceda por mim diante de Deus, sendo que Deus já revelou quem é o nosso mediador. A idolatria leva o homem ao nível da idiotice, irmãos, porque faz o ser humano negar aquilo que é óbvio. Ele não consegue responder perguntas lógicas, perguntas simples, não é? Como, por exemplo, o porquê que as coisas têm um padrão em tudo. O porquê que você, por meio da matemática, por exemplo, consegue encontrar um padrão em tudo? De onde vem esse padrão? Por que quando você usa o conhecimento humano, você encontra leis? Quem foi que criou essas leis? Quem foi que deu razão a tudo isso? Quem foi que deu design? Isso é padrão a todas as coisas. O ser humano não sabe responder. A única coisa lógica que até alguns, um pouco mais coerentes, acabam encontrando, mesmo não crendo em Deus, admitem a um ser superior que deu razão a tudo isso. Tem que haver um ser além, um ser totalmente outro, um ser que não seja como nós, que nos dê origem. Um ser infinito, um ser eterno, porque não tem condições de tanta perfeição, de tanta lógica, tanta coerência, não é, existe nesse mundo. E nós encontrarmos cada uma dessas leis, significado para tudo isso. É essa a realidade. Mas o homem na sua idolatria é reduzido a tamanha idiotice, que ele olha para tudo isso e atribui ao nada. Isso é tolo. É como eu pegar um bolo, chegar em casa, tem um bolo em casa,
usando o exemplo que o professor Adalto Lourenço usa às vezes nas suas palestras, pegar aquele bolo e dizer bem assim, esse bolo surgiu do nada. Um belo dia esse bolo apareceu aí, um acidente causou esse bolo. Isso não tem sentido algum, isso é estúpido. Nós podemos rir dessa situação, mas ainda assim, pessoas que têm nível PhD, pessoas que são respeitadas e ouvidas em todo mundo, dizem idiotices como essas. E o ser humano cada vez mais é denegrido. Denegrido cada vez mais. Se fizeram loucos, porque rejeitaram o único Deus verdadeiro. É isso que a idolatria faz com o ser humano. E por fim, meus irmãos, Deus nos chama para uma fé viva. Em oposição a tudo isso, contrário a tudo isso, a não confiar em nós mesmos, a não confiar na nossa capacidade, porque já foi mais do que provada que é limitada, porque nós podemos comprovar em nossa própria vida que nós não podemos tudo, nós não sabemos de tudo, nós somos limitados. Deus nos convida, a partir da lógica de que nós somos fracos, limitados, pecadores, a confiar somente nele, com uma fé viva, com uma fé verdadeira que provém dele mesmo. Baseado não na minha própria imaginação, baseado não nos conceitos religiosos que o próprio homem cria, mas baseado na revelação que ele dá dele mesmo. Deus se revela a nós. Deus mostra a nós, seres humanos, quem ele é. Como Paulo diz em Romanos 1 ainda, citando Romanos 1, ele fala que o poder, a sua divindade e o seu poder são demonstrados na criação. Por tudo aquilo que foi criado. Deus nos convida a, não por meio apenas disso, mas nos revelando especialmente por sua palavra, a confiarmos naquele que é o autor de todas essas coisas. A criação nos faz questionar. Ora, como tudo isso surgiu? Quem foi que deu origem a tudo isso? A Bíblia é a resposta para isso. Deus, o único Deus que se revela por meio da palavra, criou todas essas coisas. Portanto, confiem somente nele. Somente nele. Esse, irmãos, tem sido hoje o maior engano que o diabo tem trazido à humanidade. O conceito da idolatria. Deus diz, não tem outros deuses diante de mim. Tudo que vocês fazem é diante de mim como meu povo. Então não tem outros deuses diante de mim. Não simplesmente substituam a mim por outros deuses, mas também não coloquem nada ao meu lado. Porque ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Senhor. E o maior engano que a humanidade tem dado, que a humanidade tem vivido, que o diabo tem trazido à humanidade, desde quando Eva estava rodeando aquela árvore proibida, é que nós podemos colocar qualquer outra coisa ao lado do único Deus verdadeiro. A serpente diz a Eva, veja, há um só Deus. Mas a serpente diz, o diabo diz, se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a ele. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser Deus como ele. Você vai estar ao lado dele. Talvez menor, porque você é criatura e ele é criador. Mas você vai ser um Deus. Eu acho que o diabo tentou fundar o primeiro Olimpo ali, né? Vários deuses. Essa mesma enganação continua na história da humanidade, continua hoje do mesmo jeito. E hoje isso tem trazido tantos problemas para a igreja enquanto instituição que realmente tem afastado pessoas dessa confiança em Jesus Cristo, dessa confiança no único Deus verdadeiro. A estratégia do diabo é reduzir o cristianismo, é reduzir a igreja a uma mera religião, a mais uma religião. Tudo que a sociedade quer hoje é que nós, como igreja, venhamos ser tratados, a igreja de Cristo, o povo de Deus, seja tratado como uma religião semelhante às outras. Querem colocar o mesmo valor para que as pessoas tenham aceitação. Esse é o tipo de culto ecumênico que muitos cristãos têm aceitado hoje. Nós podemos nos misturar com qualquer pessoa e adorarmos a Deus, porque importa é Jesus Cristo. E eu vou a Jesus Cristo, você vai a Jesus Cristo só confiando nele? Só confiando nele. Mas eu também aceito que você vá e confie em outra coisa. Pode ir a Jesus Cristo, não é? Um cristão que se diz um servo fiel está ali, junto com outro que também tem mediadores humanos, junto com outras religiões, e todos dizem a um só Deus, mas cada religião se expressa de modo diferente, e todas elas, nesse sentido, acabam sendo a expressão de uma mesma verdade. Vamos todos nos reunir
e fazerem uma só religião e adorar o único Deus verdadeiro. Isso é a maldita mensagem do diabo, irmãos, que muitos têm caído. Deus exige exclusividade do seu povo. A palavra do Senhor para nós, como igreja, é aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam. Confiem em Deus. E aqui uma aplicação e finalizamos. Apenas pergunta para os irmãos, para nós hoje. Você confia em Deus? Você confia com exclusividade em Deus? Ou você tem olhado para a lei, para a igreja, para a religião que você pratica, como um meio de auxílio para que você tenha paz e tenha justiça diante de Deus? Você confia unicamente nele? A confiança em Deus está expressa no nosso modo de viver. Quando nós confiamos em Deus, nós não agimos como o mundo. Não nos desesperamos como o mundo. Quando nós confiamos em Deus, nós não aceitamos nenhum conceito religioso que seja fora da palavra dele. Quando nós confiamos em Deus, nós não aceitamos que pastores, que líderes, que padres, que sacerdotes sejam nossos mediadores. Nós não aceitamos que alguém tenha poder para nos perdoar, que alguém seja o meio para uma bênção. Nós apenas confiamos que Ele tem o melhor para nós, como seu povo, porque Ele é um Deus fiel. E tudo o que eu preciso eu encontro nele. Quando nós confiamos em Deus, nós repousamos a nossa salvação exclusivamente nele. Ou nós confiamos em Deus, como Ele nos pede, ou nós não confiamos e não passamos de idólatras. É isso que o primeiro mandamento nos ensina sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. Amém.